Olá, amante do terror. Você já se perguntou alguma vez qual teria sido a primeira creepypasta de todas? Pode ser que sim, pode ser que não. E você, sabe qual é, Viral? Pois é, na verdade ninguém sabe qual de fato foi a primeira de todas já criada na história da humanidade, mas pode ter certeza que existem aquelas que são mais antigas que outras. E a primeira que se tem registro é chamada de Ted the Caver, ou Ted, o Espeólogo. Uma história sobre um homem que se aventurou dentro de uma caverna sem fim só para encontrar um mistério horrendo. Pois então se acomode aí na sua cadeira, na sua cama ou no lugar que você tá e venha ver junto comigo a história da primeira creepypasta. Vamos começar do começo. Quem é Ted? Ted é o nome do protagonista dessa história. Ele é um espeólogo, uma pessoa que basicamente explora cavernas que nunca foram exploradas antes, às vezes encontrando relíquias, pedras preciosas, fósseis, minas ou até cidades perdidas há muito tempo. Para você ser um espeólogo, você precisa ter no mínimo coragem, e um requisito básico é não ser claustrofóbico de jeito nenhum, ou seja, não pode ter medo de passar por lugares apertados. O que eles usam para medir se uma passagem tem saída ou não é a brisa. É tipo um dogma deles. Se há vento, continue. Ted e o seu amigo que atende pelo nome de B por causa da privacidade. Me and a friend over there. What should I call you? I mean, you said you want to be anonymous, right? Yeah. Well, that's B, I guess. Why Yeah. B? Because it's the first letter. It's the first letter of your name. Okay. Estavam explorando uma caverna antiga que eles apelidaram de Caverna Misteriosa. Eu sei, um nome muito criativo realmente. Essa caverna não era exatamente inexplorada, tanto que tinha várias marcas de pichações, escavações, etc. Mas, se tem uma coisa que os espeólogos são especialistas, é encontrar passagens. E foi isso que esses dois conseguiram fazer. Em um ponto mais profundo da caverna, eles encontraram um pequeno buraco, que não parecia ser nada demais, exceto que aconteceu aquilo que eu disse. Brisa, ou seja, lá dentro tinha uma passagem para algum lugar. Só que o buraco para essa passagem era muito estreito, com um tamanho para no máximo um rato conseguir passar, e não tinha como abrir de forma convencional, ele tinha que ser aberto com marreta e broca. Então, esse acabou se tornando o novo objetivo deles, abrir esse buraco de todo jeito para ver o que poderia ter do outro lado. Então, eles fizeram isso, conseguiram o equipamento necessário e deram início a um trabalho absurdamente árduo. Let's get on in and explore a bit. É agora que vem a pergunta que não quer calar. Se a caverna já era explorada, por que ela ainda é chamada de misteriosa? Não é por ela em si, e sim por causa de um fenômeno um tanto estranho que acontece lá dentro. Barulhos estranhos sem explicações plausíveis. Eles são descritos como sendo pedra raspando e um estrondo. E pior, a fonte desses barulhos pareciam estar vindo do outro lado daquela passagem estranha, ou seja, mais um motivo para eles passarem ali. Ted e B ficaram cerca de 3 semanas ou mais furando e abrindo aquele buraco. A ideia não era abrir exatamente um túnel, até porque só com uma broca e uma marreta levaria muito mais tempo, papo de mais de 1 ano, porque eles não estavam quebrando só uma parede, eram várias camadas de pedra maciça, tanto que eles precisavam se revezar para fazer o trabalho, porque era muito cansativo. A ideia era abrir o suficiente para eles poderem passar o corpo, e aqui entra uma parte que muita gente pode ter uma agonia intensa, principalmente se você for um claustrofóbico. Inclusive já fica o meu aviso, se você for, eu não recomendo ver essa história não, porque o nível de detalhes atiça a sua imaginação, e você pode acabar tendo um ataque. O aviso foi dado. Sabe aqueles vídeos daquelas pessoas entrando em cavernas e passando por espaços mega apertados? É tipo um desafio para os claustrofóbicos, e é o que eles queriam fazer. Só que, enquanto eles escavavam esse buraco, uma série de eventos estranhos aconteceu, e eu vou falar eles aqui para você agora. Primeiramente, sabe aquela brisa que eu falei? Então, ela também sai dessa passagem. Só que não é só uma simples brisa de espaço aberto. Não, é uma baita ventania que sai de lá de vez em quando e para do mesmo jeito que começou. Do nada. Mesmo depois de terminar de ler essa creepypasta, não se sabe qual é a origem desse vento. Na verdade, ainda tem muita coisa em aberto, e tendo em vista que o dono do diário, o Ted, nunca mais deu notícias, acho que nunca vamos saber o que tinha de fato lá.
O B tinha levado a cachorrinha dele, chamada Whip, para acompanhar eles na exploração. Isso porque a Whip era uma cadela pequena e muito bem treinada, ou seja, ela nunca saía de perto deles e ainda poderia ser muito útil para exploração em lugares mais apertados, porque ela iria através das passagens. E se desse meia volta, é porque não tem saída. Mas digamos que teve um pequeno problema assim que eles levaram ela para lá. A Whip entrou na caverna de boa, mas chegou um certo ponto em que ela começou a ficar relutante, não querendo descer mais de jeito nenhum. O B tinha a teoria de que outros animais podiam estar usando a caverna como esconderijo, como ninho, casa ou qualquer coisa, e a Whip estaria sentindo o cheiro deles, e por isso estava tão incomodada. Só que a coisa piorou ainda mais quando eles chegaram no tal buraco. A Whip ficou apavorada. Ela ficava no canto, bem longe do buraco, choramingando e com o rabo entre as pernas, não tirando os olhos do buraco nem por um segundo. Eu não sei você, mas se a minha cadela ficasse assim, olhando para um buraco desconhecido que eu tô pretendendo entrar, eu ficaria no mínimo desconfiado. Até porque, vamos lá, poderia não ser o demônio lá dentro, mas no mínimo algum animal selvagem poderia ter. Quem sabe uma cobra? Uma poderia muito bem caber lá dentro. Bom, de qualquer uma das formas, ela não seria de muita ajuda naquele estado. Então, nas próximas empreitadas, a cachorrinha Whip ficou em casa. A terceira coisa, e a que mais deixou os caras se borrando de medo, aconteceu enquanto o Ted estava furando a parede. Como a furadeira fazia muito barulho, eles usavam abafadores de som, mas o Ted estava ouvindo um barulho que estava ainda mais alto do que o som da furadeira, mas ele não estava conseguindo identificar o que era por causa dos abafadores. Assim que ele tirou eles, Ted ouviu o som mais aterrorizante da sua vida. Um grito ensurdecedor percorria por toda a caverna, alto o suficiente para sobrepor o som de uma furadeira abrindo um buraco numa parede maciça, e a fonte vinha de dentro daquele buraco. O B estava parado olhando para o buraco com a boca aberta em completo choque, enquanto o Ted olhou para o buraco imaginando que ia ter o rosto do diabo olhando para ele, mas não tinha nada. Eles resolveram fechar a entrada temporariamente, porque se aquele grito tiver vindo de alguma criatura, ela poderia muito bem conseguir passar pelo buraco. Então, juntaram algumas pedras ali e a fecharam. Semanas depois, eles voltariam para terminar o serviço. Agora sim, depois de muito trabalho árduo, eles conseguiram abrir aquela passagem o suficiente para uma pessoa conseguir passar, mas se arrastando em um espaço mega apertado. Eles apelidaram essa passagem de Tumba de Floyd. Eu não sei se você conhece essa história, mas eu vou resumir aqui de qualquer jeito. Floyd Collins era um explorador de cavernas, sempre buscando descobrir coisas novas por baixo da terra, mas infelizmente, em 30 de janeiro de 1925, uma delas viria a se tornar a sua tumba. Floyd tinha entrado na Sand Cave só com uma lamparina, e à medida que ele ia descendo, a luz da lamparina começou a piorar. Ele se apressou para encontrar a saída, só que uma parte do teto desabou sobre as suas pernas, fazendo ele ficar preso ali. Várias tentativas de tirá-lo de lá foram totalmente vãs, e 17 dias depois, preso, o túnel acabou desabando, e aí qualquer esperança que Collins tinha de sair vivo já eram ali. 16 de fevereiro, o seu corpo sem vida foi retirado da caverna através de um poço escavado por equipes de resgate. Daí, eles decidiram homenageá-lo, apelidando o buraco de Tumba de Floyd. É aqui que o aviso de claustrofobia começa a valer, porque o Ted começa a detalhar como que foi passar por aquele espaço apertado. Eu não vou falar exatamente tudo, mas as partes que mais me deixaram aflito. Primeiro que, para passar pelo buraco, ele tinha que contorcer o seu corpo todo, e para passar pela passagem, ele tinha que virar a cabeça para a esquerda, ou seja, era tão estreito que ele não conseguia sequer ficar com a cabeça reta, porque não tinha espaço. As suas costas e o seu peito tocavam o teto e o chão respectivamente, e ainda tinha que se arrastar. Ele tinha um espaço de poucos centímetros para mover o seu braço, e tinha que rastejar usando os ombros e os dedos dos pés, tornando um processo dolorosamente lento. E falando em dor, ainda tinham pedras afiadas que ficavam cortando ele o tempo todo, ou seja, além da claustrofobia, ainda se feria no caminho, e pior ainda, a passagem ia ficando cada vez mais estreita. Como dito, depois de um caminho árduo, finalmente a passagem começou a ficar maior, e assim,
Ted finalmente conseguiu chegar no que tinha do outro lado e finalmente conseguiu ficar pelo menos em pé. Ted chama aquele lugar de a Grande Sala. As coisas mais importantes que ele viu lá dentro foram as paredes que pareciam estar derretidas, uma rocha redonda cristalizada e o mais interessante de tudo, hieróglifos de uma língua desconhecida. Infelizmente, a câmera de foto que ele levou não conseguiu pegar quase nada, mas ele redesenhou um deles e era mais ou menos parecido com isso aí. Não se tem ideia do que é, mas definitivamente pertence a povos muito antigos que viviam ali. E não tem como uma outra pessoa do século atual ter feito isso, já que aquele lugar era imaculado. Ele já tinha visto o suficiente e não queria se aventurar muito mais indo muito fundo na caverna porque ele não estava preparado para isso ainda. Então resolveu voltar pelo caminho estreito e foi muito mais difícil voltar do que ir, por mais que seja a mesma coisa, só o caminho inverso. Ele e o B saíram de lá muito contentes com a sua nova descoberta, mas perceberam uma coisa, que tinham que recrutar mais uma pessoa, porque a chance de sucesso seria maior. Claro que eles tiveram muita dificuldade para encontrar alguém que iria topar fazer uma loucura dessas, mas eventualmente acharam um homem que não tem um nome identificado, mas que vai se chamar Joe. Joe também era um espeólogo e um dos experientes com um corpo perfeito para passar em lugares apertados, magro e flexível. Ele concordou em ir com os dois para tal caverna misteriosa e, chegando lá, adentraram na tumba de Floyd. Os dois entraram lá, só que o Ted acabou batendo a cabeça contra o teto de pedra maciça e abriu um corte feio. Já não tinha mais forças para continuar, então teve que voltar urgentemente para tratar aquilo, enquanto Joe seguia sozinho. Um bom tempo se passou e nada do Joe voltar. Eles gritaram o nome dele várias vezes, mas nada. O que é normal, já que quando se chega da grande sala, não se dá para ouvir quem tá do outro lado. Foi então que o Joe reapareceu, só que ele estava bem diferente. Tava pálido, com os olhos arregalados, parecendo que via um fantasma ou um monstro, fora a quantidade de feridas que tinha pelo corpo todo. Sem ter muita escolha, eles tiveram que sair de lá imediatamente. E durante a viagem toda, Joe não queria dizer uma só palavra e se recusava a dizer o que tinha visto lá dentro. B e Ted tentaram contatar Joe de novo por muito tempo, mas ele não atendia a ligação, nunca estava em casa e não apareceu no trabalho. Então, eles teriam que voltar na caverna sozinhos, e foi o que fizeram. Essa foi a penúltima vez que eles pisaram nessa caverna. Agora foi a vez do Ted de sentir o terror. Primeiro que ele já não estava com tanta vontade assim de entrar lá. Ele diz que não era premonição, é mais como uma vontade enorme de não querer entrar lá. Mas não tinha muita escolha, ele tinha que ir. Eles pegaram um equipamento mais sofisticado dessa vez e foram. Ted passou de novo pela tumba e chegou na grande sala, explorando mais dessa vez. Só que, enquanto ele se arrastava pelo caminho, ele ouviu algo raspando nas pedras atrás dele, e quando ele olhou para trás, bateu o capacete na pedra. Ele não machucou a cabeça em si, mas o choque percorreu o corpo todo dele, ferrando as pernas, os braços e principalmente as costas, e pior ainda, a lanterna acabou quebrando. Por sorte, ele ainda tinha alguns bastões de luz que não necessitavam de bateria para funcionar, mas os bastões não iluminavam tão bem assim, e agora o Ted estava na grande sala, tentando contato com o B por telefone, só que ele estava completamente mudo. Agora, Ted não tinha sinal, não tinha luz decente e estava ferido. Ele ficou sentado em uma pedra durante muito tempo, até finalmente reunir forças para ficar de pé, mesmo com dor, e ir na direção da saída. Foi quando percebeu que tinha uma passagem lá que não estava antes, um buraco que dava para um declive. Realmente, não estava ali antes porque a rocha redonda estava em cima, ou seja, a rocha tinha se movido. Ele apertou o passo em direção do caminho apertado. Ele escutava estrondos, o barulho da coisa raspando, e a pior coisa de tudo, o vento. O vento estava carregando um cheiro terrível de podridão, parecendo coisa morta, um odor tão forte que quase fez com que Ted vomitasse. Felizmente isso não aconteceu. Ted conseguiu sair do buraco com muita dificuldade, apenas para encontrar o B em choque, todo ferido e com os olhos arregalados, como se tivesse sido atacado por alguma coisa. Eles dois obviamente concordaram em sair dali o mais rápido possível, antes que o pior acontecesse. B saiu primeiro, enquanto o Ted pegava o resto dos equipamentos.
B tinha jogado uma corda para o Ted conseguir subir mais fácil. Só que, na medida em que ele ia subindo, ele sentiu uma tensão na corda. Tinha alguma coisa puxando a corda para dentro da caverna, mas não dava para ver o que era porque estava muito escuro. Mas definitivamente, eles não estavam sozinhos ali. Ted não podia cair de jeito nenhum, porque isso significaria sua morte de um jeito ou de outro, seja por causa da queda em si, seja porque iria ser morto pelo que tivesse lá embaixo. Felizmente, os dois conseguiram sair. Mas é claro que não saíram sem sequelas. B e o Ted acabaram perdendo o contato por um tempo, e o nosso protagonista ficou doido da mente. Primeiro começou a ver coisas no canto do olho, logo depois, isso se evoluiu para sombras e vultos do lado de fora da sua janela, e logo isso virou pesadelos. Joe estava passando pela mesma coisa, e o B provavelmente também. Foi aí que Ted e B perceberam uma coisa. Para que toda essa loucura parasse, eles teriam que voltar para a caverna para descobrir o que estava rolando por ali. Não importava como, eles tinham que descobrir. E se você tá pensando que eles são idiotas por voltarem naquela caverna depois de literalmente quase morrerem, não se preocupe, porque o Ted concorda com você. Mas ele diz que não tem muita escolha, porque ou as visões iriam abrandar de uma vez, ou eles iriam morrer. E sinceramente a segunda opção não parecia ser tão ruim assim. Depois dele dizer que manteria todo mundo informado, Ted nunca mais apareceu, e por isso se presume que ele morreu. Mas ele pode não ter morrido. O que você acha que pode ter acontecido para ele ter sumido? E aproveita que você vai descer e me segue nas minhas outras redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram. Garanto que você não vai se arrepender. De qualquer uma das formas, se alguém te convidar para fazer uma exploração em uma caverna misteriosa, fique longe dos espaços apertados, porque lá tem alguma coisa que não quer ser incomodada.